Romanos 2, a partir do verso 17. Mas se tu és chamado judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti, que com a letra e a circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Meus irmãos, um dos sonhos mais antigos dos homens seria encontrar algum medicamento ou alguma vacina que nos imunizasse de doenças, não ficar mais gripado, não contrair mais malária, não contrair AIDS, vacinas que imunizem, vacinas que sejam capazes de nos livrar das doenças e de nos isentar das enfermidades. Não seria muito bom? Com certeza sim. Por analogia, começo esta pregação dizendo que o apóstolo Paulo, debaixo da sabedoria, da unção e da liderança do Espírito Santo de Deus, está procurando refutar todos os seres humanos que querem, de alguma maneira, escapar do justo juízo de Deus, que acreditam que poderão, de alguma forma, serem imunizados, poderão livrar-se do justo juízo de Deus. No entanto, nós sabemos que isso é absolutamente impossível. O apóstolo Paulo tem como propósito provar que nós, seres humanos, todos nós, precisamos da salvação de Deus pela graça, por intermédio da fé. No entanto, a grande maioria das pessoas não se dão conta desta urgente necessidade de sermos por Deus justificados, absolvidos, aceitos como justos na própria presença de Deus, no seu juízo. Por isso, antes de nos apresentar o remédio de Deus, o Evangelho, o apóstolo nos apresenta, ponto por ponto,
e ele vai atingindo grupos distintos de pessoas que acreditam que de alguma maneira escaparão do justo juízo de Deus, para dizer: ninguém escapará do justo juízo de Deus, porque todos temos pecado. Consequentemente, pelo fato de transgredirmos as leis de Deus, somos culpados e estamos justamente condenados por Deus, e a não ser que Deus nos conceda graciosamente a justiça de seu Filho, imputada, atribuída a nós, e portanto considerada nossa, o mérito do Filho de Deus, que plena e perfeitamente obedeceu à totalidade da vontade de Deus, cumprindo na íntegra a sua lei moral. Se Deus não nos der a justiça de Cristo, se Ele não nos atribuí-la, não imputar a nós e considerá-la nossa, permaneceremos em culpa, condenados por Deus justamente. Para tanto, o apóstolo Paulo vai mostrando a pecaminosidade humana, vai mostrando os diversos grupos humanos. Ele primeiro mostrou a humanidade, os não-judeus, os gentios, nós que não somos etnicamente judeus, mostrando a nossa condição de pecadores, infratores da lei de Deus. Paulo depois aborda um outro grupo de pessoas, moralistas, hipócritas, que julgam e condenam os outros pelos seus erros, mas praticam os mesmos erros que condenam. Portanto, quem condena o que pratica, se autocondena, não escapa nem da sua própria autocondenação, o que dizer da condenação de Deus. Então o apóstolo Paulo vai tratar especificamente agora com os judeus, com aqueles que faziam parte da nação de Israel, o povo eleito, com quem Deus fez uma aliança, e eles se refugiavam em sua religiosidade, e eles não acreditavam de modo algum que eles seriam condenados por Deus no seu juízo. Consequentemente, não precisavam do Evangelho, muito menos de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então dedica esta seção da sua carta para provar e comprovar que toda a religiosidade judaica, embora fundamentada na revelação divina, não os imunizava, não os isentava e não os livrava do justo juízo de Deus. O apóstolo, meus irmãos, persegue os judeus em cada lugar onde eles procuram se refugiar e esconder. Eles já haviam se refugiado na lei, no fato de que possuíam a lei de Deus e a conheciam, para dizer: somos diferentes da humanidade. Agora, o último lugar onde eles se escondiam, a circuncisão, os seus ritos, as suas cerimônias, que constituíam a religiosidade judaica. E o apóstolo vai de argumento em argumento, mostrando esta falsa segurança que as pessoas estão colocando e depositando a sua confiança em religião, e nada disso, absolutamente nada disso, é capaz de salvar o homem, senão Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Ele pode nos isentar, livrar e imunizar da ira divina. Portanto, em que e em quem você tem depositado a sua confiança? Acredita que poderá escapar do juízo de Deus? Com certeza não. Por isso, à medida em que explicarmos o texto, sempre que eu mencionar a circuncisão, por analogia, pense no batismo. Porque muitos hoje, nós cristãos, estamos cometendo os mesmos erros que eles cometeram no passado. Eles estavam confiando em seus ritos e em suas cerimônias, acreditando que, pelo fato de terem sido circuncidados, de terem a lei de Deus, a revelação especial, e de conhecerem a vontade de Deus, eles estavam livres do julgamento do Senhor. Assim como hoje, quantos se dizem cristãos? Existem bilhões de pessoas no mundo que se dizem cristãs, e estão confiando no fato de que um dia foram batizadas, estão confiando no fato de que participaram da celebração da ceia, fizeram parte
das cerimônias e de todos os ritos, e, portanto, por causa de sua religiosidade e de sua religião e dos ritos e cerimônias de sua denominação, estão confiando que de alguma maneira poderão escapar do justo juízo de Deus por conta do seu batismo. No entanto, Paulo está dizendo: o batismo não salva, a circuncisão não salva, nada salva, ninguém salva, senão o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da glória. No capítulo 2 de Romanos, Paulo está tratando do juízo de Deus, e ele nos ensina algumas verdades sobre o juízo de Deus. Em primeiro lugar, Paulo está defendendo neste capítulo que o juízo de Deus é justo. Então nós perguntaríamos por quê? Em primeiro lugar, o juízo de Deus é justo porque ele já disse no capítulo 2 que Deus julga segundo a verdade. O padrão de Deus para julgar a humanidade é a sua verdade. Em segundo lugar, o juízo de Deus é justo porque a base e o fundamento do seu juízo são as obras de cada um. Seremos julgados e Deus nos julgará de acordo com o que fizemos e deixamos de fazer. Por isso, o juízo de Deus é justo. O juízo de Deus é justo, diz Paulo, porque Deus, quando julga, ele julga sem favoritismo. Deus não tem privilegiados, favoritos. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa o seu sobrenome, a família a qual você pertença, os títulos que você possui, o dinheiro que você possui, nada disso importa. Para Deus, quando ele julga, ele não faz acepção de pessoas. O juízo de Deus é justo porque todos pecaram e serão julgados por Deus de acordo com a lei que transgrediram. Portanto, os judeus que tinham nas mãos a lei escrita de Deus, os 10 mandamentos, transgrediram e violaram os 10 mandamentos e serão julgados por este padrão. Mas os gentios, a humanidade, as nações, as civilizações que não receberam a revelação especial, não tinham nas mãos os 10 mandamentos, também pecaram, porque violaram a lei moral de Deus. Qual lei? A lei que Deus gravou em sua própria constituição humana, porque ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez do homem um ser moral, e Deus gravou padrão de justiça. É por esta razão que o homem é um ser ético, é por isso que ele tem moral, e por isso ele defende valores, princípios e normas. É por esta razão que existem as leis, os códigos de condutas, existem os princípios e os elevados padrões de justiça que brotam de lugares e meios de pessoas que não conhecem a Deus. Leiam, por exemplo, a República de Platão, a Ética Nicômaco de Aristóteles. Leiam Sêneca, um filósofo estoico, Kant e tantos outros, e nós encontraremos padrões de justiça, princípios morais elevados. E onde eles aprenderam isso? Está escrito na própria natureza, na própria constituição do seu ser moral. Portanto, quando pecam, violam o mandamento de Deus. Assim sendo, Paulo está dizendo que a lei de Deus foi escrita 2 vezes, uma na natureza moral do homem, e a segunda vez a mesma lei em 2 tábuas de pedra. Portanto, Deus escreveu a mesma lei na natureza humana e através da revelação especial nas tábuas de pedra, e elas são absolutamente idênticas. Logo, diz o apóstolo, quando os homens procedem de acordo com o que a lei prescreve e exige, mesmo não tendo nas mãos os 10 mandamentos, eles estão provando que os padrões de moralidade estão embutidos, impressos, inscritos por Deus na própria constituição do seu ser. Portanto, pecar é transgredir a lei. Qual lei? A lei moral que o homem conhece. O juízo de Deus é justo, diz Paulo, porque todos pecaram
e serão julgados de acordo com o padrão que conheceram. Se conheceram os 10 mandamentos, a lei escrita, serão julgados por este padrão. Se nunca tiveram acesso aos 10 mandamentos e à revelação especial de Deus, serão julgados de acordo com a sua própria natureza moral, os princípios éticos embutidos em seu próprio coração. O juízo de Deus é justo, diz o apóstolo Paulo, porque o castigo ou a pena prescrita e decretada por Deus para o pecado é o perecimento. O castigo é o mesmo para todos. O juízo de Deus é justo. Diante disto, destas declarações do apóstolo, com certeza, os judeus cristãos da igreja de Roma, ao ouvirem a leitura desta carta, devem ter ficado indignados, porque Paulo os colocou no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade, dizendo que entre os gentios e os judeus não havia a menor diferença. E eles dizem, com certeza há. Sabe por quê? Porque nós somos o povo eleito de Deus. Deus fez um pacto conosco e Deus nos deu a sua lei. Paulo, nós somos eleitos, Deus fez um pacto, uma aliança conosco e Ele nos deu a sua lei. Como não somos diferentes? Então o apóstolo Paulo vai dizer, bem, vocês se refugiam na eleição, vocês se refugiam na aliança e na lei de Deus, vocês são chamados judeus, sim, vocês repousam na lei, ela é o fundamento de vocês, vocês se gloriam em Deus e na lei de Deus, ou seja, tanto o Senhor Deus quanto a sua palavra é a razão do orgulho, da alegria e do prazer de vocês. No entanto, uma coisa vocês se esquecem, que através da sua desobediência, vocês estão desonrando a Deus, pela sua desobediência. E quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós desonramos a Deus. E quando nós desonramos a Deus, o que acontece? O nome de Deus é blasfemado entre aqueles que não conhecem a sua palavra. Então o apóstolo está dizendo que vale não é ter a lei de Deus e se gloriar nela. Isso não é substituto para a obediência. Do que vale conhecer a palavra, gloriar-se na palavra, conhecer a Deus e gloriar-se em Deus, mas desonrá-lo através da nossa desobediência aos seus santos mandamentos. Portanto, fica absolutamente claro que a nossa atitude para com os mandamentos de Deus revelam a nossa atitude para com Deus. Quando nós ignoramos, desprezamos e violamos os mandamentos de Deus, nós estamos, através desta desonra, desta violação, nós estamos desonrando o próprio Deus. E a razão e o sentido da vida é honrar a Deus com a nossa vida. Portanto, o que honra a Deus é uma vida submissa e obediente a Deus o Pai. Mas quando nós o desobedecemos, nós o desonramos. Por isso Paulo diz, tu que ensinas que não se deve roubar, roubas. Tu que ensinas que não se deve adulterar, adulteras, no coração, na imaginação. Tu que é contra os ídolos, te corrompes nas questões religiosas. Você que julga os outros, não se julga. Ensina aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Pregas para os outros e não pregas para ti mesmo. Quando aqueles que exaltam a Deus e a palavra de Deus o desobedecem, desonrando o Senhor da glória, estão dando aos inimigos de Deus munição para a blasfêmia. Quando Davi pecou, Natã lhe diz que o pecado de Davi deu aos inimigos de Deus chance, oportunidade, munição para blasfemarem contra o Senhor. Os irmãos percebem o quanto é perigosíssimo nós nos gloriarmos na presença de Deus e na sua palavra. No entanto, o desonrar com a desobediência.
Nós devemos ser motivo de honra e não de blasfêmia, mas a Bíblia diz: por vossa causa o Senhor é blasfemado. Se as pessoas sabem que nós adoramos a Deus, que nós consideramos a Bíblia a palavra de Deus, mas elas observam nossa vida desobediente, então o Senhor, desonrado por nós, é blasfemado pelos ímpios. E assim, ao contrário do que deveríamos ser e fazer, nós estamos, meus irmãos, incorrendo em grande e grave erro. Paulo, portanto, deixou claro: ter a lei de Deus e conhecer a lei de Deus não adianta absolutamente nada se você não obedece a Deus. Está claro que a essência da verdadeira fé é a obediência, que a obediência é produto da fé. Onde quer que haja genuína fé salvadora, haverá também necessária, inevitavelmente, obediência. E onde há desobediência no caráter, na conduta, no comportamento, isso é uma evidência de ausência de fé salvadora no coração, porque os salvos obedecem. A obediência é produto da salvação, ela não causa a nossa salvação. Portanto, que nenhum de nós se refugie dizendo: dominicalmente eu adoro a Deus, creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu a exaltarei. Vamos promover um congresso para promover a inerrância, a inspiração, a infalibilidade, a suficiência das Escrituras. Vamos escrever livros para exaltar a palavra de Deus. Mas se na segunda-feira, na terça-feira, eu vivo transgredindo os mandamentos de Deus, apesar de me gloriar nele, na sua palavra, eu estou desonrando a Deus e dando chance e munição para que os descrentes blasfemem contra o Senhor. Os judeus, então, com certeza, imagina o apóstolo Paulo, já que não podem mais se refugiar na lei de Deus, quem sabe se refugiarão na circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era uma operação que era realizada no homem para remover aquela prega, aquela pele que fica na glande do pênis, para abrir. E quando Deus fez um pacto com Abraão, Deus disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Deus lhe prometeu uma descendência maravilhosa, prometeu terra, Deus lhe fez muitas promessas, mas Deus deixou claro a necessidade que Abraão teria de obedecer para manter o pacto de pé. E a circuncisão, ela entrou como um sinal e um selo da aliança. Portanto, todas as vezes que um homem, ele se visse nu, circuncidado, ele se lembraria que aquela circuncisão era um sinal de quê? Eu sou um homem que tem um pacto com Deus, eu pertenço à família de Deus, à nação de Deus, eu sou judeu, eu sou israelita, Deus tem um pacto comigo, e Deus não vai quebrar o seu pacto. Era um sinal concreto, um sinal visível, um sinal palpável, de um pacto com Deus. E os judeus estavam se refugiando nisso. É interessante que João Batista se dirigiu aos seus conterrâneos dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu estou batizando, e vocês estão vindo ao batismo, porque vocês acreditam que o rito, o batismo, de alguma maneira pode ajudá-los a se livrar da condenação de Deus, mas nenhum rito tem este poder de livrar um homem da ira de Deus, assim como a circuncisão. E João Batista disse: olha, não confieis e não digais entre vós, somos descendentes de Abraão, com quem Deus fez o pacto, e com quem Deus estabeleceu o sinal da aliança, o selo, a circuncisão. Não confie nos ritos, nas cerimônias e nos sistemas religiosos, porque nada disso pode livrar você da ira de Deus,
da santa reação de Deus ao mal e ao pecado. Por isso João batizou, e o seu batismo era um batismo na base do arrependimento, ou seja, se o batizando não estivesse arrependido, o rito do batismo não valia nada, porque a base e o fundamento do batismo de João Batista era o arrependimento daqueles que se submetiam ao rito do batismo na cerimônia do batismo. De igual forma, Paulo vai dizer, porque a circuncisão é proveitosa se guardas a lei. Se você obedece à lei de Deus, então a circuncisão, ela é extremamente proveitosa. Por quê? Porque ela é um sinal. Sinal de quê? De que você tem um pacto com Deus, e de que Deus lhe fez promessas, e de que você é membro do povo de Deus. Por isso que quando as pessoas veem fumaça, elas dizem fumaça, sinal de fogo. Não é isso que a fumaça sinaliza? Pois é, todas as vezes que uma mulher, ela limpasse, trocasse o seu menino, seu filhinho, que ao 8º dia era circuncidado, ela ia lembrar, sinal de que a circuncisão, de que nós somos um povo pactuado, comprometido, um povo que tem uma aliança com Deus. Todas as vezes que ela fosse ter relações sexuais com seu marido e ela visse o pênis dele circuncidado, aberto, ela lembraria, somos um povo pactuado com Deus. Todas as vezes, portanto, sinal nos remete para uma realidade. Ele é meio, ele veicula uma mensagem. Quando você vê um sinal vermelho, é mensagem de que você tem que parar. A circuncisão era sinal de aliança, de pacto que foi feito, e um pacto precisa ser guardado. Se eu disser com você, vamos fazer um pacto, vamos montar um negócio, você entra com dinheiro, eu entro com trabalho, é um pacto. Nós estamos assumindo um compromisso. São duas partes que estão entrando numa relação pactual. Então Deus fez um pacto com Abraão e com a descendência de Abraão. E os judeus estavam dizendo, nós somos um povo pactuado, circuncidados, logo estamos livres do julgamento de Deus. E Paulo está dizendo, olha, a circuncisão, ela tem muito proveito, ela é extremamente útil para remeter você à aliança, para que você se lembre que uma aliança, para manter-se de pé, depende do cumprimento das partes. Deus cumpre a sua parte, mas a nossa parte é de nossa responsabilidade. Portanto, se você obedece aos mandamentos de Deus, a tua circuncisão, ela tem alto valor. Mas se tu não obedeces, como diz o apóstolo Paulo no verso 25, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Os irmãos podem imaginar, é como se Paulo estivesse dizendo, vocês são evangélicos, todos aqui foram batizados, o batismo de vocês vale muito, se vocês vivem uma vida de obediência a Deus. Mas se vocês não obedecem a Deus, vocês tomaram um banho, o batismo de vocês não vale nada, não tem utilidade nenhuma. Por quê? Porque o batismo sinaliza e simboliza o quê? A morte com Cristo para o pecado, para a velha vida, e a ressurreição para uma nova vida, em santidade. Ora, se o batismo sinaliza um morrer para uma velha vida, e um viver para uma nova vida, e eu prossigo vivendo uma velha vida, qual é o que ele sinalizou? Nada. Qual é o valor do batismo? Nenhum. Para que o batismo serve? Para nada. E as pessoas dizem, mas eu fui batizada, se eu morrer eu estou salvo, eu fui batizado. Vamos batizar as crianças, porque se elas morrerem, não morrerão pagãs. As pessoas estão confiando nos ritos, nas cerimônias, nos sistemas religiosos, quando na verdade estas coisas têm um alto valor, se vividas num contexto de obediência e de submissão a Deus. Então não podemos depositar a nossa confiança na nossa religiosidade.
Não façamos isso de maneira alguma, porque o símbolo, ele é esvaziado do seu sentido, se a realidade que ele simboliza não for honrada. Esta aliança é um sinal de amor, de companheirismo e de fidelidade. Mas se eu não amo, não sou companheiro e não sou fiel, o que ela simboliza? Nada. O símbolo é destituído e esvaziado do seu significado, porque a realidade por ele simbolizada não é real, então não vale nada, é apenas uma aliança, um anel de ouro no dedo e nada mais. A circuncisão é sinal de quê? De compromisso com Deus. E quem é comprometido com Deus o obedece, o adora, o honra, anda nos seus caminhos. Mas quem não o adora, não o honra e não anda nos seus caminhos, então o seu batismo, a sua circuncisão serve para quê? Não serve para nada. Então o apóstolo Paulo vai dizer algo ainda mais sério. Se a incircuncisão, ou seja, se as pessoas que na época não eram judias, portanto não eram circuncidadas, se elas obedecem os mandamentos de Deus, sabe o que acontece? Será que, pergunta Paulo, que a incircuncisão, porventura, não será reputada incircuncisão? Sim. Se as pessoas não batizadas estão vivendo do jeito que Deus quer, e nós, os batizados, o não batismo deles se torna batismo, e o nosso batismo se torna em não batismo. Os incircuncisos obedecem, são circuncidados, e os circuncidados não obedecem, se tornam incircuncisos. É isso que Paulo está dizendo, e ele vai nos ensinar então o que significa circuncisão e o que significa ser judeu. Ele vai deixar claro que circuncisão não pode mais ser limitada a um rito, e ser judeu não é mais uma questão étnica, é uma questão espiritual. Por isso não existe mais nação de Israel como povo eleito. O que existe é a igreja. Judeus somos nós. Quem é de Deus e o obedece é judeu e é circuncidado, mesmo que não seja fisicamente circuncidado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E mais, a incircuncisão, ou seja, aqueles que não se submeteram ao rito da circuncisão, porque não trazem no seu próprio corpo o sinal do pacto de Deus, mas se eles obedecem os mandamentos de Deus, julgarão, observem bem, julgarão aqueles que têm no seu próprio corpo o sinal da circuncisão. Que coisa terrível! Por isso, Jesus disse que prostitutas e publicanos estavam entrando no reino de Deus, porque se arrependeram e creram em Jesus. E os líderes religiosos não estavam. Por quê? Porque não se arrependeram e não creram em Jesus. Portanto, aqueles que nós julgamos ter autoridade e direito de julgar, serão eles que nos julgarão. Jesus disse que no juízo final, os moradores da cidade de Nínive, que se arrependeram com a pregação de Jonas, julgarão os contemporâneos de Jesus, aquela geração que não se arrependeu. A rainha do sul viajou longa distância para ouvir a sabedoria de Salomão e julgará aquela geração que não queria dar ouvidos ao próprio Deus encarnado. Ou seja, a incircuncisão, os incrédulos, os pagãos que estiverem dando ouvidos a Deus e obedecendo a Deus, julgarão aqueles que se dizem religiosos e com autoridade e com direito e com condições de julgar os demais. Os irmãos observem como Paulo, ele vai ponto a ponto minando toda autoconfiança injustificada, como ele vai mostrando o quanto é inútil e fútil você pensar que será salvo através dos ritos e das cerimônias da sua religião. Se você confia que é batizado, que dá o dízimo, que toma todo mês a Santa Ceia,
que você casou-se institucionalmente e que casamento, batismo, tudo isso são sacramentos, são ritos que veiculam a graça de Deus, têm o poder quase mágico de serem meios através dos quais as bênçãos de Deus, elas atingem os participantes, mesmo que eles não tenham a consciência disso. Quem confia nisso, quando se apresentar no dia do juízo final, se decepcionará profundamente. Por isso Jesus disse que muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino de Deus. Quem é que vai entrar no reino de Deus? Aquele que obedece. A salvação então é pela obediência? Não, é pela fé. Mas quem crê, obedece. A obediência é produto da fé. A fé gera obediência. Se não há obediência na sua vida, pode ter certeza que não há fé salvadora. Mas se há fé salvadora, com certeza haverá também obediência em sua vida. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, prossegue dizendo: quem não é judeu e quem é judeu, não é judeu o que é exteriormente. Para que alguém, um estrangeiro, pudesse se tornar judeu, ele tinha que ser circuncidado. Para que um escravo pudesse se tornar judeu, tinha que ser circuncidado. Agora Paulo está dizendo o que não significa ser judeu. Judeu não é aquele que o é exteriormente, ou seja, aquele que é apenas circuncidado. Circuncisão não é a que é exteriormente, na carne. Essa não é a verdadeira circuncisão. Sabe quem é judeu? É aquele que o é interiormente. E a verdadeira circuncisão, sinal do pacto de Deus, é a do coração, no Espírito ou pelo Espírito, e não na letra, na lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A palavra louvor, Paulo faz um trocadilho, porque a palavra judeu deriva da palavra Judá. Quando Judá nasceu, esse nome lhe foi dado. Judá significa louvor a Deus. Portanto, judeu é louvor a Deus. A palavra judeu vem da palavra Judá, louvor a Deus. Então Paulo está dizendo que o verdadeiro judeu, aquele que é motivo de louvor a Deus, e a verdadeira circuncisão não é a que é feita no corpo, é a no coração. E ela é produto do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos regenera. E quando Ele nos faz nascer de novo, nos tornando novas criaturas em Cristo Jesus, Ele nos circuncida. Por isso, nós encontraremos no Velho Testamento Deus várias vezes, através de Ezequiel, Jeremias e Isaías, dizendo: circuncidai o vosso coração. Que o pênis dos homens judeus eram circuncidados, Deus sabia, mas eles eram circuncidados por fora, mas eram fechados no coração, desobedientes, não ouviam a voz de Deus, não obedeciam. Eles eram circuncidados no corpo, mas não eram no coração, abertos no corpo, fechados na alma e no espírito, para ouvir a voz de Deus. E Deus disse: não adianta essa circuncisão, circuncidem o coração, abra o coração. O propósito da circuncisão é abrir. Então, que tenham um coração circuncidado, aberto, obediente, receptivo à palavra de Deus, à voz de Deus, aos mandamentos de Deus. Por isso Deus diz: circuncidem o coração. E Paulo, seguindo o melhor dos profetas, ele vai dizer que o verdadeiro judeu não é o judeu étnico, é o judeu interior, ou seja, é aquele que foi salvo pela graça através da fé, que vive uma vida de obediência a Deus, e o produto desta vida é louvor a Deus. Ser judeu significa ser louvor a Deus. E quem desobedece a Deus o desonra.
e Deus é blasfemado. O contrário, judeu é obediente, e o produto da obediência é louvor. E quando Deus é louvado, isso é ser judeu, louvor a Deus. Mas isso é produto do Espírito Santo, não é produto, não é obra das mãos de Deus, porque diz o texto, não da letra. A lei não tem o poder de nos regenerar, ela nos revela a vontade de Deus, e ela nos condena pela desobediência à vontade de Deus, mas ela não nos faz amar, e nem nos dá condições de obedecê-la. Mas o Espírito Santo, ele sim, nos dá um novo coração, circuncidado, aberto, obediente, um coração que ama a Deus e a sua palavra. Isso é a circuncisão do coração. Portanto, para finalizar, o juízo de Deus é justo, ninguém escapará dele. Aqueles que se refugiam na sua religião, nas cerimônias da sua religião e nos ritos da sua religião, acreditando que se salvará e se isentará e será imunizado por eles da ira de Deus, está redondamente enganado. A não ser que pelo Espírito de Deus haja novo nascimento, haja conversão genuína, evidenciada e comprovada por uma vida submissa, pactuada com Deus, compromissada com a palavra, comprometida com Deus. A não ser que pelo Espírito isso aconteça com cada um de nós, nenhum de nós será aceito diante de Deus no tribunal, no justo juízo, quando ele ocorrer no último dia. Portanto, pare para pensar. Você é judeu? Sua vida é louvor a Deus? Seu coração é um coração circuncidado, aberto, ou seu coração é um coração fechado? Fico triste ao perceber quantos dominicalmente ouvem a palavra de Deus, mas parece que entra por um ouvido, sai pelo outro. É mais uma mensagem, é mais um sermão, é mais uma palestra. Não é para ele a palavra, a direção, a orientação que vem de Deus para a sua vida. Pare de perder tempo. Não pense que você poderá, no dia do juízo final, dizer: Deus, dominicalmente eu ia ao culto, eu entreguei o dízimo, eu participei da Santa Ceia, eu expulsei demônios, eu fiz milagres em teu nome. E ele dirá: afastem-se de mim. Quem pratica a iniquidade, desobedecendo a minha palavra, me desonra. O meu nome é blasfemado. E toda religiosidade com desobediência não vale nada. A religiosidade só vale quando acompanhada de obediência. Por isso que Tiago diz que a verdadeira religião é conter a língua, que é maledicente, que é recriminadora, que fala o mal, e é se guardar isento das corrupções do mundo. Essa é a verdadeira religião, é aquela que se traduz em caráter, conduta, em procedimento ético de acordo com o padrão de Deus. A fé genuína gera obediência, a obediência é produto da fé genuína. Não se refugie na sua religião, você só poderá se refugiar em Cristo, não há outro lugar. Confie em Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os a Ele e peça misericórdia ao Todo-Poderoso. Somente assim é que poderemos escapar, pelo sacrifício de Jesus, da ira vindoura. Só Jesus, ninguém mais, nada mais. Você pode orar nesse momento entre você e Deus, você pode clamar a Deus em arrependimento e confissão. Se você é um cristão nominal, se você é um religioso profissional domingueiro, você está correndo grande e grave perigo. Cuidado,
Sempre pense em quem ou em que você está depositando a sua confiança para a salvação. Ore a Deus nesse momento.